Olá, meu nome é Simone Turelli, eu sou analista corporal e comportamental e o tema do nosso vídeo de hoje é sobre DR, sabe? Discutir relação? Então, hoje eu vou falar como cada traço de caráter reage numa DR. E aí, se você não sabe o que é traço de caráter, eu sugiro que você assista ao vídeo chamado Traços de Caracteres, aqui do meu canal, mas não precisa ser agora, tá? Assim que acabar esse vídeo, porque não tem problema, se você não sabe o que é isso, você vai entender o que eu vou falar mesmo assim, tá? Mas quem já entende sobre traço de caráter vai conseguir se identificar, né, com os nomes. Por quê? Existem 5 traços que se chamam esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Nós somos formados por uma mistura desses 5 e alguns são mais intensos em nós. E aí a pessoa se identifica mais oral, rígida, o outro se identifica sendo mais esquizoide, psicopata. Então, esse conhecimento prévio vai ajudar você a associar o nome ao perfil. Mas se você não sabe, tudo bem, você vai entender da mesma forma, tá bom? Mas o que eu quero trazer com esse vídeo é para você entender. E na verdade a gente já entende isso, né? A gente já sabe, só que parece que a gente se desliga dessa informação. Cada pessoa funciona de uma maneira. Então a forma de cada um se comportar, no caso, numa DR, numa discussão de relação, vai ser diferente. E se a gente esperar que o outro haja assim como nós, a gente vai ficar dando murro em ponta de faca, tá? Então, o objetivo é fazer você entender o que esperar de uma pessoa que tem aquele perfil e assim você sabe como melhor interagir com essa pessoa. Combinado? Então, esse é o objetivo. Acredito que vai ajudar aí muitas pessoas na hora de encarar uma DR, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre o traço esquizoide, como ele reage, né? Lembrando que o esquizoide é aquele lá desligadão, racional, prático, e a frase, digamos assim, mais característica, é lógico, né? Pode existir aí alguma variação dessa frase, mas algo que se assemelha assim: tá bom, você já falou isso, não precisa repetir. Por quê? Porque o esquizoide, ele é prático, ele é objetivo. Então, se você falou uma coisa uma vez, não precisa falar de novo. O tempo de interação com o esquizoide, para ser proveitoso, ele tem que ser curto. Quanto mais você está falando, reclamando, mais ele está se desconectando daquela interação. Então, se você se aprofundar muito ali na discussão, certamente em algum momento ele vai se perder, não vai nem lembrar mais do que você falou. Então, quando ele fala isso, tá bom, você já falou, não precisa repetir, ele está querendo dizer, olha, você está falando demais, eu já estou perdendo metade do que você já disse. Certo? Então, numa DR com um esquizoide, 2 coisas. Seja claro e objetivo. E segundo, você precisa usar uma linguagem mais racional. Ele precisa entender o motivo da sua reclamação. Se você ficar ali focando em como você está se sentindo, eu fiquei muito magoada porque você fez isso, eu estou decepcionada, frustrada, na cabeça dele, está simplesmente assim, por quê? Por quê? Qual o motivo? Então você tem que ser claro na comunicação do esquizoide das razões, tá? Então faça isso de forma clara e objetiva. Essa é a melhor forma de você discutir uma relação com um esquizoide para que ela seja assim mais produtiva, para que não sejam palavras que o vento leva, tá? Se forem muitas palavras, certamente o vento irá levar, porque ele vai se desconectar desse papo, porque ele é uma pessoa de pouca interação, né? Tem um tempo. É como se estivesse dando ali o time dele e depois daquele tempo ali, ele começa a se dispersar na conversa, certo? Vamos falar do extremo oposto do esquizoide, que são os orais? Os orais, eles têm como comum, como característica, aquela frase de mas você não me dá atenção. Por quê? Porque o oral é uma pessoa sensível, ela precisa se sentir cuidada, acolhida, vista. Então, jamais, numa DR, diga para um oral. Jamais diga 2 coisas. Uma, você é muito carente. E 2, você faz tempestade em copo d'água. E por que você não deve falar isso? Porque são verdades. E quando você fala isso, parece que isso é um defeito na pessoa e não é, é uma característica do perfil dela.
Sim, ela é carente, mas não é algo pejorativo. Sim, ela precisa de muita atenção, realmente. Então é importante para o oral interagir, se relacionar com várias pessoas para que ela tenha atenção um pouquinho de cada um. E aí sai essa cobrança em cima de uma pessoa só. Então sim, ela é carente, mas na discussão, quando você fala isso, parece que você está ali criticando a pessoa, tá? E outra coisa é, você faz tempestade em copo d'água. Sim, ela faz. E não critique o que ela está sentindo, não julgue o que ela está sentindo. Por quê? Porque doeu e doeu doído, sabe? A pessoa oral, ela realmente sente com muita intensidade o que acontece na vida dela, seja de bom ou seja de ruim. O limiar das suas emoções é muito baixo. Qualquer coisinha já dispara uma emoção muito intensa, seja de euforia, de alegria, de tristeza, certo? Então, falar isso não é uma boa. A melhor solução é você prestar atenção no que ela está falando para que ela perceba que você está ali de corpo e alma, não só de corpo. E você se preocupar com as emoções. Então, se a pessoa está ali se queixando de uma coisa, não adianta você falar, ai, mas é desnecessário, está desproporcional, isso foi só uma besteira. Entenda, ela sente e sente muito. Então é mais fácil você falar assim, olha, eu não imaginei que isso fosse te afetar tanto, me desculpa, eu vou procurar não repetir isso aí novamente, entende? Valide o que ela está sentindo. Cada vez que você contestar o que ela está sentindo, mais ela vai se sentir carente, ofendida, abandonada, certo? Então, agora na próxima vez que você encarar uma DR com oral, você já sabe que você não vai falar que ela é carente e nem que ela faz tempestade em copo d'água. Apesar disso ser uma verdade, da forma que a gente coloca, acaba sendo uma crítica, certo? Terceiro traço é o psicopata. Bem, e aí a frase do psicopata é lógico, né? Tem aí as suas variações, mas o significado é: por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Porque o psicopata, ele trabalha na relação de troca. Todo relacionamento é uma troca. Mas para o psicopata, ele foca muito nessa relação de troca. O que eu ganho com isso? O que eu preciso dar em troca disso? E para o psicopata, essa relação de troca precisa ser justa. Então, se a pessoa que está ali discutindo com o psicopata está ali reclamando que ele faz alguma coisa e pedindo para que ele haja diferente, você precisa pensar, peraí, o psicopata precisa que a relação de troca seja justa. Se o psicopata não está vendo justiça naquilo ali, ele não vai concordar, ele não vai fazer. Ele pode até ficar quieto, é difícil, porque a tendência do psicopata é tender contra-argumentar, é tender te convencer do ponto de vista dele. Mas, se ele não se sentir convencido de que aquilo é justo, ele não vai fazer. Então é importante, quando você estiver discutindo com um psicopata, entenda, ele é persuasivo, ele vai querer ali te convencer do ponto de vista dele. Vocês precisam chegar em um acordo no sentido de a nossa troca precisa ser justa. Então, se eu vou pedir algo para o psicopata, olha, amor, eu não gostei que você fez isso, 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 ele vai falar assim, tá, mas eu não vi nada demais, por que eu não deveria fazer? Ah, se você não fizer isso, eu posso também, vou me controlar para não fazer aquilo outro que eu sei que às vezes você não gosta. Entende? O que você pode fazer em troca para que valha a pena o psicopata aceitar esse acordo? E aí você pode falar, ai Simone, isso não é legal. Se você está se relacionando com alguém que você ama e aquela pessoa está falando, ah, não faz isso que eu não gosto, a pessoa não deve fazer. Por quê? Porque sim. Por quê? Porque é o justo, né? Se ela gosta do outro, ela não vai fazer nada para incomodar. Você pode insistir por esse caminho? Pode. Mas eu estou te dando um caminho mais fácil, um caminho que traz mais resultado. Na visão do psicopata, não faz sentido aquilo que ele fez está incomodando o outro. Se você não faz ele entender que isso realmente incomoda, ele não vai fazer esse acordo, porque na cabeça dele não faz sentido. Você se magoou, se ofendeu à toa. Então vocês precisam ter esse acordo, entender o que isso me magoou por isso, isso, isso. Então, olha, evita fazer isso, que aí eu evito fazer aquilo outro. Isso é um exemplo, mas entenda o principal. Com o psicopata, você trabalha na relação de troca, fazendo acordos que sejam justos. Então, se eu exijo dele algo,
eu preciso oferecer algo e essa relação precisa ser equilibrada, no sentido de que o que eu dou é proporcional ao que eu recebo. O psicopata, ele não se sente bem quando ele recebe demais ou quando ele doa demais. Quando ele recebe demais, ele se sente em dívida. Quando ele doa demais, ele sabe que tem alguém devendo a ele e ele também se sente incomodado com isso. Certo? Já entendemos que a questão com o psicopata é troca e essa troca precisa ser justa. E agora a gente vai falar do masoquista. Olha, a frase bem característica do masoquista, quando ele fala, né, que ele também pode ali ficar em silêncio, é o tá bom, tá bom, tá bom. É o famoso tá bom. Por quê? Porque o masoquista, ele tende a aceitar muitas coisas, né? Ele pode estar sobrecarregado, ele pode estar agindo contra a sua vontade, mas ele aguenta, sabe? É aquele burro de carga. Ele vai no tá bom, tá bom, tá bom, vai aceitando até que um dia ele explode. E aí, quando explode, explode por uma reação totalmente desproporcional. Mas não foi exatamente aquela coisa que aconteceu que fez ele explodir. Aquilo foi a última gota que fez transbordar o saco dele que já estava cheio, entende? Então, é importante para você evitar essas explosões, se você convive com um psicopata, você tá lá numa DR, tá discutindo alguma coisa, busque dele o que ele sente, o que ele pensa, o que ele quer. Porque naturalmente ele abafa isso. Ele tem uma tendência a ser permissivo. Ah, tá bom, ela quer assim, vai ser assim. Ah, ele quer assim, vai ser assim. Chega um momento que ele não aguenta, ele explode e sai dando patada em todo mundo, né? Fala o que não deve, depois se arrepende. E às vezes, numa explosão dessa, pode acontecer uma separação, né? Pode acontecer mágoas profundas, né? Porque quando você tá ali com a emoção em alta, o teu cognitivo, o teu raciocínio não funciona muito bem. Então, para que você evite essas explosões, o masoquista, ele precisa colocar a sua opinião para fora. Porque essa explosão é porque ele nunca expressa o que ele quer, o que ele pensa, o que ele sente. Aquilo vai sendo abafado como se fosse uma panela de pressão até que um dia, por nada, aquilo explode. Então, para fazer uma DR com o masoquista, você precisa falar com ele. Mas me diz, você já ouviu a minha parte? Você falou tá bom, já entendeu? Mas me diz agora, o que você pensa? O que você sente? Porque ali a solução para aquela DR precisa partir dele também, para que ele evite acumular tanta informação, né, de o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo, a ponto de um dia ter que explodir, certo? Então o masoquista, ele é o mais fácil de se relacionar porque ele não expressa aquilo que ele pensa, o que ele sente, o que ele deseja. Mas o problema disso é que com o tempo isso se acumula e ele tem episódios de explosões, certo? Então a melhor forma é você buscar numa DR o que ele está sentindo, e aí validar, olha, eu preciso que você fale. Aqui é um espaço de troca. Eu tô aqui falando o que eu tô sentindo, eu preciso desse seu retorno. Não é para você aceitar tudo que eu falo, certo? Essa é a melhor forma de lidar com o masoquista. E agora, o último traço de caráter é o traço rígido. E aí, qual é a frase característica do rígido? Mas você não faz nada direito também, né? O rígido é aquele que tem um jeitinho certo de fazer as coisas na cabeça dele, tá? Ele é perfeccionista, ele se cobra muito. Então, tudo que ele faz é cobrado dele, sabe? Ele se cobra de fazer tudo muito bem feito. Só que essa régua alta que ele tem para com ele transfere para os outros. Então, o rígido, numa DR, geralmente vai jogar na cara, né? Vai ali reclamar de algo que o outro não fez bem feito. Por quê? O bem feito é o que ele faz. Tudo que for diferente disso é mal feito. E aí, como que você, lidando com o rígido, pode argumentar? De duas formas. Uma, se for do seu interesse fazer aquilo do jeito que ele quer, você fala, olha, entenda uma coisa, né? E olha só, o rígido, ele sabe disso que eu vou falar agora, mas a gente precisa mostrar isso pra ele. Falar, olha, eu sou diferente de você. O meu melhor é diferente do seu melhor. Me diga o jeito que você quer que eu vou fazer o meu melhor para fazer dessa forma. Mas entenda, lembre isso a ele. O meu melhor é diferente do seu melhor. Porque o rígido,
ele se cobra tanto que ele acaba jogando essa cobrança para o outro, tá? Então a gente às vezes precisa lembrar ele, opa, você é você, eu sou eu, tá? Então você pode fazer isso, me explique exatamente o que precisa ser feito e eu vou fazer o meu melhor para isso. A outra opção, dependendo da situação, né, você vai fazer isso. E uma outra situação, o que é ideal fazer isso, foi o meu exemplo no sentido do foi o que aconteceu na minha casa. Você vai delimitar o que é de responsabilidade sua, o que é de responsabilidade do rígido. E aí fica combinado que um não mete o bedelho no que for do outro, tá? Então assim, o rígido tende a controlar essas críticas. Por quê? O que é meu, o que é seu, em relação à responsabilidade. Então, por exemplo, olha, eu vou lavar a cozinha, a limpeza da cozinha é comigo, e aí meu marido vai lá e organiza o banheiro. Se a gente determinou que cada um vai ser responsável pela organização de uma coisa, eu não tenho que me meter no banheiro. O banheiro é dele e ele vai fazer o melhor dele ali, e eu não vou me meter, certo? Então, essa é a melhor forma de você se relacionar com um rígido, né? Entendendo que aquela régua é dele, não é sua, e aí sim você pode se esforçar para melhorar um pouquinho, porque às vezes, né, eu vou te dizendo, sabe aquela história de que Jesus manda amar o próximo, mas tem próximo, meu irmão, que complica a situação. Tem próximo que tá muito longe do melhor dele para algumas coisas, né? Então, é o meu exemplo. Aqui a gente combinou, depois, eu sou casada há 15 anos, né? Estamos em 2022, vou fazer 16 anos de casada, e nesse período todo, briguei muito com meu marido por achar que ele não fazia as coisas direito, até que a gente separou algumas coisas, né? Por exemplo, louça, né? Durante a semana, cada um come em um horário, porque cada um tem um horário, realmente, e final de semana a gente come junto. Todo mundo senta à mesa para fazer as refeições em família. Então, o café da manhã, ele lava a louça, e eu lavo a louça ou do almoço ou da janta, né? Porque uma das duas refeições a gente vai acabar comendo em algum lugar. Olha, vou te contar. A louça do café da manhã é dele, mas eu preciso entender que é o melhor daquela pessoa, entende? Não posso exigir que fique igual a minha. Então é aquela louça que você passa o dedo escorrega de gordura, né? Coloca a louça no escorredor e só tira quando eu guardo, porque senão vai formando aquela árvore de Natal onde você tira uma faca e desmorona tudo, né? Mas esse é o melhor dele, em 16 anos não apresentou nada melhor do que isso. A sala, como que era a sala? A sala tinha 5 pares de sapatos espalhados, então a gente chegou num acordo, olha, eu gostaria que fosse assim, vai ser demais pra você, né? Tô puxando muito pro meu lado. Agora também 5 pares de sapato no meio da sala tá demais pro seu lado, né? Então vamos fazer o seguinte, deixa pelo menos os sapatos na área de serviço. Deu pra entender? Essa foi a forma que a gente negociou, nem pra um, nem pra outro. Por mim, ele teria que pegar o sapato dele e botar onde? Na sapateira, gente. O próprio nome já diz, sapateira para guardar sapato. Por quê? Por que, senhor, que não guarda? Não sei, mas 16 anos eu não consegui mudar isso. A pessoa não coloca o sapato na sapateira. Então, pelo menos, que fique na área de serviço e não na sala. Entende? Então, com uma relação com rígidos, a gente precisa chegar num senso comum. Nunca vai ser igual o que o rígido quer, porque igual o que ele quer, só ele é capaz de fazer, porque a régua dele é muito alta. E também não pode ser só o que o outro quer, porque essa relação tem que estar equilibrada. Então, vamos chegar no meio termo. Isso é uma maneira de trazer a relação, de trazer mais leveza para a relação, tá? Então, de que forma o outro pode melhorar, sempre dá, e de que forma o outro pode ceder. E aí a gente encontra um meio termo que sirva para os dois, certo? Então, gente, é claro, como falei lá no início, nós somos uma mistura dos traços de caracteres. Então, uma pessoa, ela vai ser oral rígida, 2 ou 3 traços vão prevalecer, você vai se identificar mais com 2, 3 traços. E aí você vai entender, ah tá, o oral é assim e o rígido é assim. Se eu sou oral e rígida, eu me comporto como? Aquela maneira carente, querendo atenção, e aquela maneira de exigir do outro que faça as coisas perfeitinha que nem eu faço. Então é uma combinação. Se você não sabe, Simone, eu não sei de traço de caráter, eu não sei se eu sou oral, se eu sou masoquista, se prenda ao comportamento. Como que você geralmente reage numa relação, numa discussão de relação, numa DR? Você sempre acha que o outro não te dá atenção suficiente?
Você sempre reclama que o outro não faz as coisas direito? Então, aí já dá sinais que você tem a oralidade, tem a rigidez de forma predominante, tá bom? Mas não deixe de assistir o vídeo que fala sobre os 5 traços de caracteres aqui do canal, certo? E olha, se você não me segue no Instagram, vou deixar aqui, é @SimoneTurelli. Fazemos lives toda semana, às quartas-feiras, 8h30. Então eu convido você para me seguir lá nessa rede social também, para que a gente possa ter essa troca, tá? Lá você pode perguntar, interagir, fazer seus comentários. Aqui também pode, por favor, deixe aqui os seus comentários. E olha, compartilhe esse vídeo para que as pessoas possam, né, ter um direcionamento, porque às vezes a gente é de um jeito e sempre age do mesmo jeito, seja no relacionamento que for. Aí você pensa, olha, eu tive 5 namorados e eu sempre tenho os mesmos problemas. Por quê? Porque você, às vezes sendo rígida, sempre vai reclamar que ninguém faz do seu jeito. Mas é importante a gente entender o outro e perceber qual é a melhor forma de me relacionar com o outro. Se você é rígida, você já viu aonde seu calo aperta, né? Você já entendeu que você cobra demais do outro. Mas se o outro, você percebeu que é esquizoide, você já sabe que com ele você vai se relacionar de um jeito. Você vai ter uma conversa mais rápida, mais objetiva, mais focada no porquê. Agora, se você se relaciona com uma outra pessoa que é masoquista, você já vai agir de uma outra forma. Então, o objetivo é você entender o que é melhor para você numa relação e o que é melhor na relação para o outro, para que aconteça o que vocês desejam, que é a harmonia, certo? Então, para que essa relação permaneça, para que essa relação se fortifique, eu preciso fazer um acordo desses dois lados. Então, eu preciso entender como eu funciono e como o outro funciona também. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, tenha trazido mais esclarecimento, mais direção na hora de ter uma DR e aguardo vocês até o próximo vídeo. Um abraço, um grande beijo!